Bom, já tem gente entrando, né? Simone, Lena, sejam bem-vindas, viu, minhas amigas. Hoje a nossa live ela vai ser maravilhosa, eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá certo? Então contamos muito com a colaboração de vocês, para que vocês possam ajudar a gente, né, nesse processo de construção, de aprendizado, né? Gente, vocês estão conseguindo ouvir a música que está aqui no ambiente? Está atrapalhando vocês? Como é que está o processo? Vocês são o meu feedback, tá ok? E para quem me conhece muito bem, para poder a gente conseguir construir, né, esse estudo maravilhoso, nada melhor que um cafezinho. Top! Café de manhã, tá? Maravilhoso por sinal. Seja bem-vinda, Priscila também. Acabou de chegar, né, minha amiga? Coisa maravilhosa. Só esperar a Gilmar entrar para poder eu fazer o convite a ele também, tá certo? E aí automaticamente ele entrar ao vivo pra gente iniciar nessa noite de hoje, né? Enquanto isso, eu vou fazer aquele velho apelo, né? No nosso grupo de WhatsApp, aquele chamado maravilhoso, esperando por todos vocês e que fique registrado aqui no Instagram também, né? Hoje a temática é uma temática que para muitos é repetitiva, mas quando a gente para poder estudar, a gente vai encontrar muitos pormenores. Na verdade, obsessão e obsessores é muito amplo, né? E quando a gente começa a se aprofundar, a gente vai se percebendo num bocado, né? O Gilmar acabou de entrar e eu acho que é nessa percepção que a gente começa a compreender a importância que a gente tem, né? Dentro dessa relação, dessa troca, dentro dessa reconstrução. Bom, vou fazer o convite agora a Gilmar, tá certo? Na verdade, Gilmar já fez o convite. Eu vou Bom, o Gil tá entrando, né? É verdade, Priscila. Essa temática é sempre necessária e é muito importante para poder a gente ficar alerta, né, Simone? Somente no período de pandemia, né, que a gente vem vivenciando. Não só pelo momento de pandemia, né? A gente sempre chega na pandemia porque eu acho que é o que mais está impactando a gente. Mas esse conteúdo é um conteúdo que a gente leva para nossa vida inteira, né? Quando eu falo vida inteira, não é só vida material, não, tá? Sobretudo a vida espiritual também. Quantos e quantos casos aí de obsessão entre os próprios espíritos desencarnados, né? Gil tentou entrar e não conseguiu, né? Deixa eu tentar fazer o convite a ele novamente. Deixa eu ver se ele está online. Bom, uma das maravilhas, né, do Instagram é que agora a gente pode convidar mais de uma pessoa, né? Mais para frente vamos fazer essa experiência aqui, tá, pessoal? Eu tenho certeza que vai ser muito rico. Gente, mais uma vez, a música está atrapalhando vocês ou vocês estão conseguindo ouvi-la?
O objetivo também é a gente conseguir, antes de iniciar propriamente o nosso estudo, poder harmonizar, né, tanto o nosso lar, né, nós que estamos aqui participando dessa live, mas também de todos vocês que estão do outro lado da telinha, né, reservando esse tempinho para poder nos ouvir. Eu acho que o Gil deve estar com algum problema na internet dele, né? Ele não está aparecendo nem aqui para os convites. Quer dizer, apareceu. Bora lá, Gil. Vamos ver se agora vai, né? Tá certo então, Dani. Se em algum momento a música ficar atrapalhando, me avisem que eu dou uma baixada nela, tá certo? Flávia, seja bem-vinda, viu, minha amiga? Boa noite. Tá ok, Pri. Já mandei o convite para Gilmar, tô esperando ele, tá? Enquanto isso, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente, a imagem tá boa para vocês, porque nas últimas lives a internet não tem, né, me beneficiado muito, mas eu fiz um acordo bem peculiar, né, com ela, uma relação muito próxima, e também com a espiritualidade, pedindo para poder ajudar aí nesse magnetismo, tá certo? Então, gente, eu já mandei o convite para Gilmar 2 vezes. Eu acredito que Gilmar deve estar com algum problema na sua internet, tá certo? Eu vou iniciar, então, tá certo? Acho que é o tempo que ele vai tentando estabilizar a sua conexão. E aí, vamos aproveitar nesse momento de harmonia, vamos aproveitar essa música aí invadindo, né, o lar de vocês. Vamos elevar o pensamento à espiritualidade amiga, aos nossos guias, nossos mentores, que sempre estão disponíveis para nos intuir, nos orientar, e que a única coisa que eles pedem de nós é esse espaço, é esse pedido, é essa consciência de que juntos somos mais fortes para conseguir construir uma base super solidificada, uma base que conseguirá, com o passar do tempo, nos auxiliar no amadurecimento espiritual, sobretudo no amadurecimento de todos aqueles que nos circundam. Entendendo essa responsabilidade que possuímos, nos faz sentir, sim, como verdadeiros trabalhadores da Seara do Cristo, extremamente gratos pela oportunidade de representá-lo aqui no trabalho material. E é por ti, Divino Mestre, cientes da responsabilidade que possuímos, das dificuldades, das limitações, mas também com a certeza de que somos hoje o melhor do que nós produzimos ao longo da nossa jornada. E é assim que iniciamos mais esse estudo do Mocidade, com a certeza de que tudo transcorrerá da maneira mais sublime e bela possível. Que assim seja. Bom, Gilmar chegou novamente e tá pedindo passagem. Vamos lá, né? Já liberei aí, abri espaço para ele. Bora lá, Gil. Acredito que a internet de Gil não tá colaborando, né, Gil?
Gilmar tá aparecendo para vocês, gente. Talvez seja um problema de internet também, né? Dê um feedback aí pra gente, que é importante, tá? Gil? Salve, Weber. Agora vai, né, Gil? Eu adoro esse tema. Pois é, eu acho que já abre aí, né, várias aspas, né, para o nosso estudo de hoje, né? Gente, a imagem de Gilmar tá legal para vocês estão conseguindo ouvi-lo bem. Vão dando retorno aí, tá? Para mim ele tá aparecendo, a gente tá conseguindo se comunicar numa boa, mas é importante vocês darem um feedback também. Tá certo? Gente, a imagem de Gilmar tá legal para vocês estão conseguindo ouvi-lo bem. Eu tava te acompanhando, já fiz essa prece, não foi? Foi, já fiz a prece sim, Gil. Trouxe então, um pouquinho aqui do... aproveitei um pouco aqui do som ambiente. Agora eu tô me ouvindo falando, Gil. Eu não sei se é algum caixinha que tu tens aí. É Lucelena. Você... Tu tem que sair de perto, mano. Senão vai ficar Pronto, ouvindo. a pessoa tá pedindo para dar uma baixada no som. Pronto, gente, eu baixei o som, tá certo? Baixei já. Dê um retorno aí para ver se vai estar legal, tá certo? Pois então, vamos lá, né? Bora. Acho que a gente já se atrasou aí um bocado, né, Gil? Tava comentando Muito. com o pessoal que a temática é uma temática bem sugestiva. Eu tá? vi todos os seus comentários, só não pude falar. Então, muitos até acham repetitivo, né? Tá falando sobre, mas extremamente necessário. Não, é um tema atual, né? É um tema que não deixa de ser abordado, principalmente dentro do conceito espírita. E é um tema relevante porque ele faz parte da humanidade, né? A obsessão, assim como a desobsessão, ela se encontra com os humanos desde que o humano é humano, né? Desde que começamos essa relação um com o outro, a obsessão ela faz parte desse contexto e faz parte também do plano a qual a gente está inserido. Esse plano de prova e expiação, é comum que se tenha esses processos obsessivos, né? O natural é que se tenha, o bom é não tê-lo. E tem caminhos para isso, né? Para que a gente possa nos manter o quanto mais distantes desses processos. E a gente vai discutir isso no decorrer desse estudo da gente, né? Exatamente. A gente teve uma contribuição, né, muito interessante, que aí eu compartilhei com você durante a semana. Foi uma pergunta que ela traz algumas inquietações, né, nesse sentido da relação entre a pessoa que está sofrendo com a ação da obsessão e do obsessor propriamente dito, né? Isso. E aí, quando a gente chegar na pergunta, aí a gente traz à tona esses pontos que precisam ficar claros, né? Dessa relação que existe entre obsediado e obsessor, né? Que é tão íntima e tão particular, né? Desmistificar muita coisa, né, Gil? Pois é. Deixar de pegar a balança e querer pender ela só para um lado, né? Que eu acho que é uma coisa que acontece muito quando as pessoas param para poder analisar a obsessão, né? É sempre responsabilização do outro, né? Do outro ser, da outra pessoa, pelo problema que está me acometendo, né? Isso. Quando, na verdade, não é bem assim. Né? Mas, então, vamos entrar diretamente na temática, né? A gente tem dois eixos super interessantes, que é tanto a obsessão em si, como os obsessores, né? E aí, Gil, para poder a gente iniciar, eu queria que tu trouxesse um pouco do que seria essa obsessão. Né? Pois bem. O termo em si, né? Obsessão. A gente tem aqui esse livro, né? É um livro bastante conhecido das casas espíritas, Obsessão e Desobsessão, né? Da Sueli Caldas Schubert.
né? E esse livro aqui, gente, ele não é psicografado. É mais uma obra, né, que depois de 25 anos da Sueli acompanhando o processo das desobsessões, né, dessas sessões terapêuticas de desobsessão, né, ela fez um apurado, né, esse apurado ele passou por um colegiado dentro da Federação Espírita e se chegou à conclusão que ela tinha feito algo muito bom. Ela tinha feito um relato, construído algo muito interessante e que realmente é. Né? Obviamente que a primeira versão está aí entre 75, 80, né? 80, acho que 81, 82 a segunda edição. Então a gente precisa sempre lembrar que algumas coisas ela pode estar realmente ultrapassadas ou foi visto algo a mais para além daquilo que ela trouxe. Mas é bem interessante porque a Sueli é um livro fácil de ler, tá? É um livro curtinho, com trechos curtos. É bem interessante para todos nós sempre estar olhando essa temática, né? Então eu vou para a descrição que ela faz, né? Aí o que é obsessão? Aqui no item 3, né, ela já começa assim. O que é obsessão? Então é bem interessante o prefácio. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, desde a influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o capítulo é o 28, item 81. Obsessão, do latim, obsessione, impertinência, perseguição, perseguição vexa, preocupação com determinada ideia, que domina doentiamente o espírito e resulta ou não dos sentimentos recalcados, ideia fixa, mania. Vulgarmente a palavra obsessão é usada para significar ideia fixa a alguma coisa. Gerando um estado mental doentio, daí podendo advir manias, cacoetes, atitudes estranhas. Entre nós espíritas, o termo tem acepção mais profunda, tal como foi colocada pelo codificador, confrontando a significação vulgar do vocábulo e a definição de Kardec. Verificaremos que a preocupação com a determinada ideia que domina doentiamente o espírito, pode também resultar em certeza da culpa existente nos recessos da mente, denotando realmente perseguição. Traduzir-se na presença do obsessor que vem desforrar-se do antigo algoz ou comparsa. Então, gente, a obsessão ela realmente é essa ideia fixa, né? Que um espírito tem para com o outro, né? Mas depois a gente vai ver que às vezes essa obsessão ela pode ser uma auto-obsessão. Eu estou soltando algo que a gente vai ver mais à frente, né? Sim. Então essa ideia é fixa. Agora o que me chama a atenção é porque quando a gente está nos relatos das casas espíritas, né, a obsessão ela é sempre vista de um só lado, né? Geralmente através dos portões da casa espírita, aquela pessoa preocupada, né, com seu estado mental ou trazida por alguém que se preocupou por ela, porque ela está sobre mal influência, né? Os pensamentos dela estão mudados, as atitudes dela estão mudadas, algo está controlando a vontade dela. E a partir dessas afirmativas, se acha que a obsessão é algo unilateral, né? Onde há um algoz, né, Gil? Muito comum, onde há um algoz e o culpado. E a gente vê que o relato da Sueli, né, ele já traz o seguinte: desfora-se do antigo algoz ou comparsa. Então, muitas das vezes, não temos ali diante de nós um inimigo propriamente dito, mas um amigo saudoso das nossas atitudes passadas. Exatamente. Então, essa é a ideia principal da obsessão. Essa ideia fixa,
em cima de determinada situação. Geralmente, essa situação é a vingança ou a cobrança exacerbada de um espírito para conosco. E quando a gente fala espírito, é bom a gente lembrar o seguinte: no tempo pretérito, né, nas aldeias, nas tribos, sempre, né, havia sacrifícios. Desde o sacrifício mais simples ao sacrifício mais complexo, que era feito através de humanos, né, através de humanos, velho. Então, sempre porque se era sacrificado, porque se chegava ao ponto de sacrificar humano, qual era o desejo? Apaciguar. Apaciguar o quê? Os deuses vorazes, os tenebrosos, os deuses sanguinários, né? Atender às suas necessidades, né? Atender às suas necessidades. Ou trazer esses deuses ao seu favor para que eu pudesse vencer ali algo que eu quisesse, né? E quem eram esses deuses? Quem são esses espíritos? É uma pergunta que a gente faz aí aos nossos colegas, né? Quem são esses espíritos perturbadores? Quem são esses espíritos vorazes que invadem as casas, que invadem as famílias, as mentes, os jovens, as crianças e os perturbam? Quem são? Quem são? Nada mais, nada menos do que os próprios seres humanos. Oi, Weber. Reforçando a teoria que a Sueli trouxe, né? E um pouco do que você trouxe também de Kardec lá no Evangelho, lá no Livro dos Médiuns, a gente também tem outra definição em relação à obsessão, né? Quando, de maneira bem simples, né, ele diz que trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas, né? E aí ele ainda deixa mais enfatizado que são sempre os espíritos inferiores que procuram essa dominação, né? Então, fica mais evidente o quanto a Sueli ela foi lúcida, né, nessa obra que ela trouxe, e que é muito importante quando você traz que não é uma obra psicografada, né, que não. Existe uma romantização enorme, né, dentro do movimento, quando foi psicografia do espírito X, do espírito Y, e aí a gente atribui sim, né, o mérito dessa pessoa de se debruçar sobre tudo que Kardec trouxe, se debruçar sobre esses fenômenos para poder construir algo que viesse a enriquecer o movimento espírita, né? E que consegue, né, ter êxito e ter um retorno satisfatório das próprias federativas, né? Então, isso mostra o quanto é importante o estudo, o quanto é importante o fortalecimento dessas informações que são adquiridas, né? Então, totalmente condizente com o que o Evangelho traz, com o que o Livro dos Médiuns traz, né, através de Kardec. Então, a Sueli, Weber, a Sueli, ela foi bem orgânica, né? Ela foi bem aos princípios kardecianos, né? Observação, anotação, estudo em cima de estudo. É uma obra que ela faz parte, acho, do contexto de toda e qualquer casa que queira iniciar ou que queira seguir um roteiro o quanto mais seguro para se tratar desse tema tão importante que é a obsessão, e mais importante ainda que é a desobsessão. Mas, Weber, quando a gente fala em obsessão e desobsessão, é como a gente disse, né? Sempre existe esse termo trazido pelos espíritos e pelos estudiosos de dominação, né, sugestão. E aí, a gente lembra o seguinte: um espírito ele só consegue sugestionar, ele só consegue dominar o outro quando ele influencia esse outro em um patamar um pouco maior, né? Ele precisa de um patamar um pouco maior. E isso nos amedronta, né? Imagine uma pessoa que está abrindo agora a nossa live, né, e está escutando esses termos da gente, escutando essa questão de dominação, porque isso sempre faz parte do cotidiano, né? Isso sempre fez parte, principalmente na relação tradicional, né? No catolicismo tinha outro nome, se chama o efeito de dominação, né? Tá sob influência, possessão, né? E aqui e ali, a gente nunca deixou de ter esse tema, e a gente nunca deixou de ter medo sobre essa situação, né? Muitos dizem, eu não vou no centro espírita porque o espírito vai entrar dentro de mim se não sair mais, né? Outra frase. Coisa que a gente precisa desmistificar também, sim, né, Gil? Essa questão sim. Vai entrar no corpo, né? Se a gente seguir
o que o Espiritismo traz para a gente em relação à formação enquanto ser material e espiritual, entendendo que esse ser espiritual possui um invólucro que nos aproxima da matéria e que também é uma matéria, que é o perispírito. A gente tem a própria física dizendo que é impossível duas matérias ocuparem o mesmo espaço. Então, é impossível, né, o nosso corpo ser habitado ou o nosso espírito ser colocado para fora, né, do nosso corpo para um outro espírito habitar. Então, não existe, né? Mas, Weber, isso aí na década de 80, 90, tivemos duas situações, particularmente aqui no Brasil, que fortaleceu essa ideia de que um espírito pode, ao influenciar um espírito desencarnado, influenciar um encarnado, né, um morto, influenciar a vida de um vivo. A gente teve duas situações na mídia, né, que influenciou muito essa cultura. O filme Ghost, né, onde a Opie lá mostra aquela cena clássica do espírito altos mergulhos, né, Gil? Mergulha dentro dos outros, mergulha dentro dela e toma aquela possessão e faz aquilo ali. Né? Então isso construiu uma mística muito grande na cabeça das pessoas, desse processo aí. Né? Aqui e ali você vê outros filmes até do espírito expulsando, né? Tirando o ocupante daquela matéria e dominando, né? Tá dominando aquilo ali. Para quem gosta da cultura mangá, né? Para quem gosta da cultura de anime, isso é muito comum nos desenhos animados, né, do Japão, né? Os animes. Aí tá na tua camisa, né? Nós que gostamos dessa cultura... Foi coincidência, tá? Foi coincidência. Sabemos muito dessa situação, né? Onde é muito mostrada essa situação. Agora tem um fato bem curioso. Nosso querido seu Fernando Veloso, né? A quem eu respeito tanto, meu mestre, né? Seu Fernando, ele sempre conta nas suas palestras, gente, e aí eu trago também esse exemplo para cá, que o nosso centro espírita, o Caminhando para Jesus, ele precisou ampliar o auditório, sair do auditório. Nós temos 2 auditórios, quem conhece a casa, quem ainda vai conhecer, tem o auditório A e o B. O A é pequenininho, né, em comparação ao B, que é um auditório gigantesco, dá quase 200 pessoas lá dentro. E esse auditório precisou ser reformado no tempo da novela A Viagem. No tempo da novela Viagem. E aí, cara, eu tô assistindo de novo essa novela. Pronto, e aí teve aquele personagem que chamou a atenção. Pronto. Teve aquele personagem que ficou conhecidíssimo no Brasil, né? Que era o Alexandre. Então, Alexandre Toledo. A partir daquela obsessão mostrada pelo Alexandre, o Caminhando precisou ampliar, porque foi um boom. Obviamente que trouxe suas distorções, sua apelação, seu romantismo da televisão. Então essas duas cenas clássicas... Excessivo, Gilmar, excessivo isso. Hoje, eu tenho a oportunidade de rever, quando acontece determinada coisa, eu olho pra cara de Sadora e faço, meu Deus, que forçação de barra, velho. Então, se uma pessoa que não conhece, é difícil. Pronto, mas aí foi o despertar, né? Foi aquela coisa assim, o bem e o mal ao mesmo tempo. Foi bom, porque deu ao espiritismo uma força, né? O Chico já vinha num trabalho muito forte e tantas outras casas espíritas. A nossa casa já está beirando os 70 anos, né? Então, o espiritismo ele sempre existiu, mas essa novela contribuiu muito para os centros espíritas, viu? O Caminhando, em particular, tem essa história lá, bem relembrada e bem contada pelo nosso querido Fernando Veloso. Mas vejam só, né? Então a gente descreveu que a obsessão é essa ideia frequente. E como é que ela pode acontecer? Por que ela acontece? Geralmente são as perguntas que as pessoas fazem a gente. Por que isso está acontecendo comigo? Por que um espírito está me procurando? E a gente vai ver que N fatores, N configurações podem permitir a aproximação desse espírito. Mas é bom entender que com certeza é uma via dupla, né? Quando você é diagnosticado em um processo obsessivo e você aceita esse processo obsessivo, após aceitar que você está sobre esse processo obsessivo, entenda que ele é uma via dupla. Você está diante de um algoz que ferrenhamente vem te cobrar, ou você está diante de um camarada seu, de um colega, né, como colocou a Sueli, né, de um comparsa seu, que vem te solicitar a presença naqueles trabalhos, naquelas situações que você fazia primeiro
primeira coisa que eu queria deixar é reforçar para todos nós que é uma via dupla, tá? Nenhum espírito ele se aproxima de você, nenhum espírito ele entra em influenciação e nenhum espírito começa um processo obsessivo se eu, você, Web, todos nós humanos, não tivermos algo em comum ou algo que facilite a entrada dessa comunicação. E como é que se faz esse processo? O espírito vai entrar, o espírito vai me colocar amarras e aí vai começar a dominar a minha vida? Não. Para isso, eu peguei aqui um trechinho desse livro maravilhoso de André Luiz, O Obreiro da Vida Eterna, né? Livro muito bom, mais de uns livros que eu recomendo também, as obras de André Luiz. Existe muita gente nova e boa aí, gente, mas existem os clássicos. E quando a gente visita os clássicos para continuar o novo, dificilmente a gente erra. Visita os clássicos para continuar o novo. Então, lá no capítulo 7, Leitura Mental, é intitulado esse capítulo dessa obra aqui, Leitura Mental. E eu vou ler só o trechinho e aí a gente vai conversar, né? Após a oração silenciosa, Jerônimo, mentor, fez Luciana compreender que atingiríamos o momento de ação. Luciana Amédio. A enfermeira clarividente, a enfermeira clarividente, evidenciando carinho fraterno, aproximou-se do infeliz e depois de fitar-lhe a fronte, demoradamente começou. Ela olhar, né? Fintar-lhe a fronte, demoradamente começou. Começou o quê? Começou o quê? A leitura mental. A leitura mental. Aonde é que os obsessores vão descobrir as nossas atitudes? Aonde é que eles vão descobrir os nossos medos? Aonde é que eles vão descobrir as nossas fraquezas mais íntimas? É nessa leitura mental. É no mecanismo espiritual que eu tenho. É na minha áurea. É no que você queira chamar, é na minha energia. É em mim. Então, à medida que eu reflito para eles, as minhas ideias, frustrações, medos, meus sentimentos de raiva, de rancor, aquilo ali eu estou dando vazão para que essa aproximação ela aconteça. Então, em cima dessa leitura mental, em cima de quem eu sou, se começa o processo obsessivo. Ora, avante. Se é um processo simples ou se é um processo de maior grandeza, de maior necessidade, né? Porque isso vai depender muito. Um processo simples ele pode ser feito simplesmente por uma ideia em comum, pelo espírito brincalhão, né? Que sabe que eu tenho medo de escuro. Então, todas as noites, antes de dormir, ele passa lá para me dar aquele velho susto, né? Me sugestionar alguma coisa. É um espírito brincalhão que quer me ver com medo de resolver uma prova simples em cima dessas coisinhas pequenas, né? Então, é uma mera obsessão simples. Mas quando a gente pensa em uma obsessão danosa, né? Uma obsessão mais complexa, a gente vai ter realmente leituras de quem somos, profundamente. E aí eles podem mexer no nosso presente e no nosso passado, ou no nosso presente e passado, uma vez que tempo e espaço para o espírito não é nada. Não é nada. Weber quer trazer alguma coisa? Você trouxe essa questão da... Iniciando, né, a tipologia, né, da obsessão, trazendo ela como essa obsessão mais simples, né? Que é quando a pessoa ela consegue ter consciência ainda das coisas que ela está fazendo, né? Ainda existe um teor de racionalidade. E aí a gente começa a entender um pouco mais dessa questão da consciência, né, do subconsciente. Né? E os espíritos, como você bem falou, através dessa leitura mental, conseguem fazer esse acesso, né? E aí eu lembro mais uma vez lá do Livro dos Médiuns, quando ele traz, né, os tipos de mediunidade, não, desculpa, os tipos de obsessão de uma maneira muito ampla, tá? E, inclusive, ele fala até que é de uma maneira genérica. Quando ele diz lindo, que... né?
A gente tem a obsessão simples, quando a pessoa ainda consegue ter essa consciência das coisas que estão acontecendo, né? E a gente tem a fascinação e a subjugação, né? Porque é quando a pessoa ela já começa a entrar num estado de desordem mental, onde o espírito ele consegue expor a pessoa ainda mais, né? E aí vai se ter uma infinidade, uma enxurrada de causas para isso. E ao contrário de que muitas pessoas acreditam, não é apenas a falta do conhecimento, não é apenas a ignorância que traz isso, né? Quantas e quantas pessoas não estão vivendo os seus fascínios e subjugações por acharem que são detentoras do conhecimento, né? Weber, segura aí que a gente vamos lá. Vê, enquanto tu falava, eu me lembrei, né, de trazer uma clássica pergunta do Livro dos Espíritos. Sempre citada quando se fala de exceção, mas nem por isso vai deixar de ser relida aqui novamente. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Quem são os espíritos desencarnados, senão homens e mulheres que uma vez foram encarnados? Imaginemos o seguinte: nós, em nossa tentativa sempre de trazer o melhor para o outro, quantas das vezes, como pai, mãe, irmãos, amigos, estamos tentando influenciar a vida de alguém, né? Não vá por esse caminho, não escolha esse curso, não compre esse carro, né? Venha para cá, escolha aqui, vem morar próximo de mim, aqui é melhor. Eita, que essa roupa hoje não está bonita, não come isso que isso te engorda, não come isso que isso emagrece. E a gente começa a determinar. Imagine nós, né, que estamos aqui carne a carne. Imagine você desencarnado, diante de tu tá aquela pessoa, diante de você tá aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa que você não vai com a cara dela, aquela pessoa que você não bate com ela, e você pode fazer uma leitura mental daquela criatura, né? Você, eu, com todas as nossas imperfeições, dotado ainda do nosso orgulho, da nossa vaidade e da nossa sensação do mínimo poder, né? Porque para um espírito capacidade, né, Gil? O entendimento maior da capacidade, né? Um espírito desencarnado, pelo menos isso. Quando ele acorda e diz, opa, estou desencarnado, aceita essa ideia. Ele pode tirar N vantagens. Uma das vantagens é essa, de poder ler as mentes. E para isso não precisa ser espírito de alto escalão, não. Precisa ser espírito de alto escalão, não. Né? Lembrando que a médio clarividente que foi citada aqui pelo André Luiz, quando ela desencarnar, ela vai ser médio também do lado de lá. E por aí vai os caminhos, né? Ô, então, Gil, tu trouxesse essa questão do acesso, né, desse recém-desencarnado, né, a essa tela mental, né, a essas informações. Teve uma obra que eu li, O Novo Recomeço, retrata a história de um senhor de posses, né, onde ele mantinha a formação familiar dentro dos seus achismos, dentro das suas exigências, né? E aí, quando ele desencarna, e aí ele se vê, né, nesse universo paralelo ali, ele começa a acessar a essas telas mentais. E aí ele acessa a tela mental do filho, da esposa, da filha. E aí ele começa a se deparar com coisas que, encarnado, ele não se deparava. Porque isso estava guardado no íntimo deles. Então ele começou a ter acesso àquilo. E ele começou a ter uma mistura de raiva e de tristeza. Raiva por eles estarem pensando aquilo, né, erroneamente dele. E tristeza por saber que tão perto dele existiam pessoas que alimentavam certos sentimentos que não seriam bons, né? Então isso trouxe para ele, né, vendas enormes, né, para esse momento de ressignificação espiritual que ele estava vivendo. É assim, né? É um dos processos de obsessão por amor, né? E é considerado entre uma obsessão simples que ela pode se graduar, né?
os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. São eles que vos dirigem. Isso causa um medo danado, né? Insegurança, né, Gil? Uma insegurança. Então quer dizer que a minha vida está à mercê de outras mentes desencarnadas que podem não só me influenciar, como me dirigir. Mas será que isso é tão orgânico assim? Ou se isso foi colocado, como disse os Espíritos lá no Livro dos Médiuns, de uma forma geral, né? De uma forma geral, para o plano de prova e expiação. Os Espíritos muitas das vezes podem nos dirigir, porque não vamos criar ilusão. Não somos nós os únicos exclusivos para ser obsediados. Existem obsessões grupais, grupos obsediados, né? Toda uma região, todo um local, todo um mutirão de pessoas, né, que pode estar sendo obsediado da mesma maneira para o mesmo fim. Da mesma maneira para o mesmo fim. Então a obsessão ela também tem essa escala, né? Ela pode ser uma obsessão individual, como ela pode ser uma obsessão em grupo, ou pelo um grupo, ou em um grupo. Não é isso? Com certeza. Aí a 460, né, para completar a 459, ela diz assim: Temos os pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem, a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditório. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem, né? Então, essa comunicação, e aí foi onde ele falou, por vezes nos dominam. Essa comunicação ela é feita muito mais frequente, muito mais natural do que imaginamos, né? Ora estamos em nossos pensamentos, ora estamos sob influência. É comum para o nosso plano. Obviamente que tem uma classe de humanos, né, que são muito mais frágeis, muito mais sensíveis, né, para essa ordem de situação, de pensamentos constantes, que são os médios, né? Esses aí são antenas, né, que estão ali abertos para as estações. Então eles sofrem muita influência, mas não quer dizer você que não tem uma mediunidade extensiva não seja também sugestionado, que não seja também influenciado, que não compartilhe também dessas ondas, né? Os físicos dizem assim, né? As ideias elas existem no universo, elas estão soltas por aí, né? As ondas de ideias elas estão soltas. E aqui e ali um capita, e por isso que às vezes eu vejo a mesma ideia acontecendo no Brasil, e lá na Guatemala, e depois lá no Japão, né? Enfim. Então, principalmente por esse contato maior que a gente possui no momento que a gente está um pouco mais liberto, né, das amarras materiais. Muito que é no mais. momento do sono, né, Gil? Inclusive, Gil, lá no próprio Livro dos Médiuns, já no capítulo 23, quando ele fala da obsessão, ele fala desse ponto da pessoa que não é médium, né, e está exposta a essa questão da obsessão. Ele ainda traz um agravante maior, que ele diz assim, ó, que o espírito que está obsediando está à espreita, está às sombras, né? Enquanto você pega um médium que ainda está tendo essa possibilidade de lidar diretamente com isso, por ter essa sensibilidade maior, uma pessoa que não tiver, ela vai estar totalmente exposta, né? E piorando a situação, às cegas, né? Então, é tenso. Pois é, Weber, pois é. Então, para a gente poder entender essa complexidade, né, a gente está falando da influência, né, e sobre influência também, a própria Sueli, né, depois do item 1, que é influências espirituais, ela vai para companhias, né, colegas espirituais, né.
Então a gente sabe que já existe a possibilidade de sermos influenciados, muito mais do que imaginamos, às vezes até dominados, né? Não vou usar essa palavra ainda, mas dominados, né? E as companhias? Quem são os espíritos que andam comigo? Muitas das vezes nós achamos, porque estamos dentro da casa espírita, estamos dentro da casa católica, estamos dentro da casa da Umbanda, estamos ali, aqui, estamos totalmente protegidos, né? Sou trabalhador, né, Gil? Faço campanha do quilo, campanha da sopa, ou melhor, todas as palestras. Exigimos essa proteção, né? Uma vez que eu sou trabalhador de um determinado local, eu exijo, né, essa proteção. Tem que ser dada, né? Eu sou legionário, né? Eu faço parte de, né? Então eu estou aqui protegido. Será mesmo, meu amigo? O fato de você estar fisicamente participando de algo, olha que a gente anteriormente estava falando da mente. Então de nada vale muito, né, para os espíritos ver as minhas mãos trabalhando se a minha mente ainda não está ali. Obviamente que para aquele que recebe o que trabalha as minhas mãos, faz um bem danado. Mas para mim talvez ainda não tenha adquirido o que é necessário, que é o meu ponto moral, meu equilíbrio moral, meu equilíbrio espiritual, para que eu possa estar saudável. Então essas companhias, ela vai viver de acordo com o que eu penso, do que é de acordo com o eu ajo. E melhor, que eu penso e ajo quando ninguém está me vendo. Né? Porque é onde está a maior sacada para tudo, né, Gil? Pois é. A gente, né, vive, pensamos o tempo todo. Até no momento que a gente acha que não está pensando, a gente está, né? Em alguma faixa, a nossa mente está. Então, quer saber quem somos de verdade? Quer saber quem você é de verdade? Eu quero saber quem eu sou de verdade. Então eu começo a ter atenção quando eu estou só. O que é que eu penso? Porque quando eu estou diante dos holofotes, dos olhos dos meus amigos, dos olhos da sociedade, eu procuro trazer uma conduta que seja coerente com aquilo ali. Né? Que seja aceitável, né, aceitável dentro daquilo ali. Mas quando eu estou só, eu estou livre para pensar de acordo com o que eu realmente sou, que eu realmente gosto, de como isso eu quero é muito agir. Interessante, Gil. Porque quando a gente está diante de tudo isso, né, a gente começa a observar o quanto a gente se deixa levar pela vaidade, pelo orgulho, né, pelo egoísmo, de poder ser essa pessoa que as pessoas necessitam, né? E aí você sente o maior prazer de ser, né, essa pessoa. Então, Weber, nesses momentos, né, é que eu vou construindo aqueles a qual me afino, né? Você não vai para perto daquela pessoa que você não gosta, a não ser que você tenha um plano de destruí-la. Você só se aproxima de quem você não gosta, a verdade é essa. A não ser que você tenha algum plano. Já a não ser que você tenha a gente, né? A não ser que você tenha um plano para destruí-la. Então, geralmente, por afinidade, começa a juntar. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de jogatina, né? Obviamente que perto de mim vai estar aqueles espíritos desencarnados que também curtem essa vibe, né? Esse momento de jogatina. Se eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com plantas, obviamente, vai estar perto de mim muito mais espírito também que tem essa afinidade. E por aí a gente vai formando aqueles grupinhos. Mas aí o que é que acontece? Né? O que é que acontece? Ao formar, né, essa psicosfera, ao formar esse elenco de espíritos... Essa tela mental, né, Gil? Ao formar essa tela mental, essa psicosfera, e também ao formar esse elenco de espíritos que me rodeiam, eu começo a discutir com eles o meu dia a dia. É com eles que eu vou trocar as minhas ideias. Então, ideia vai, ideia vem, pensamento sai, pensamento entra, né? O conflito bate, a indecisão começa a acontecer e eu vou vivenciando esse momento espiritual. Eu encarnado, eles desencarnados, sob influenciação. Até aí, tudo bem, se isso não está te prejudicando. Porque esse contato, essa influenciação faz parte do que somos. Faz parte do nosso momento que estamos, né?
ouvir, ser sugestionado, isso faz parte. O problema é sobre quais ideias eu estou dando mais vazão, eu estou dando mais guarida, eu estou segurando mais. E principalmente, além de segurar na minha tela mental, o quanto é que eu estou disseminando, o quanto eu estou fazendo aquilo ali acontecer. O problema está aí. Entendeu? Então, para dar um norte a esse entendimento, a gente pode dividir a obsessão em dois modelos. A obsessão simples, né? E a obsessão mais severa. Né? A obsessão simples, ela parte dessas influenciações de pequenas coisas. Que vai do cotidiano, né? Do cotidiano seu, às vezes de uma certa irritabilidade por uma pessoa, né? De uma provocaçãozinha que você faz, né? De uma peça, né? Um susto que você dá, né? Uma trollagem que você faz com o outro. Na linguagem mais tradicional, né, Gil? Na linguagem atual, agora uma trollagem, né? Ninguém mais agora desagrada o outro. Não, eu lhe trolei. Eu não... Né, segura aí a onda porque foi uma trollagem. Então, dessas coisinhas, começa assim. Com certeza. Mas... nas alfinetadas, né, Gil? Nessas pequenas coisinhas, nessas pequenas situações, ela pode começar graduações. E aí, né, o que é que acontece? Essas sugestões, elas vão ficando tão fortes, que ela começa a fazer parte do que eu sou. E aí ela pode começar a mudar a minha configuração de pensamento. E mudando minha configuração de pensamento, eu também estou mudando minha configuração energética. Ao mudar minha configuração energética, eu já estou pensando de outra maneira. Meus hormônios, meus neurônios, minha carga eletroquímica já vai estar de outra maneira. E o que parecia ser uma vez esporádica, ela começa a ser uma constante na minha vida. Então, de repente, aquele mal-estar que eu sentia com a sua presença, ela começa a virar uma aversão, né? Ela começa a virar uma aversão, porque toda vez que eu lhe vejo, eu sofro os hormônios, eu recebo a descarga, e aquilo ali começa a virar uma aversão. Em cima dessa aversão, eu posso simplesmente começar a construir situações. Não gosto desse rapaz. Ele tem um mal para me fazer. Não vou com a cara dele. E eu vou dizer para aquele meu amigo, ó, se eu fosse você, não me afastaria daquele dali. Porque não tem uma energia boa, não tem uma coisa. E aí a gente começa. E esses processos, eles estão sendo vistos por N espíritos. Né? Dentre eles, espíritos inteligentíssimos. Espíritos inteligentíssimos. De grau de conhecimento muito maior do que qualquer um da gente. E esses espíritos, não pense você que eles vêm obsediar. Esses espíritos, eles lideram obsessores de grau menor. Exatamente. Eles simplesmente ajudam até a formar, né, Gil? Eles são os planejadores. Espíritos que planejam. Então, de uma obsessão simples, eu posso ser arrastado para as mais severas obsessões, trabalhosas, e muitas das vezes o espírito desencarna e não consegue se livrar daquele processo obsessivo. E muitas vezes, Gil, essa obsessão mais severa, ela além de trazer um acometimento de desequilíbrio espiritual, ela começa a expressar patologias, né? Então, sim, o espírito ele começa a influenciar materialmente no funcionamento orgânico da pessoa, né? Então, a pessoa começa, além de ter, psicologicamente falando, né, as suas perturbações, ela começa fisicamente, né, materialmente falando, a ter impactos dessa obsessão mais severa, que pode se dar pela fascinação ou de maneira até mais intensa pela subjugação, né? É bem interessante o que você colocou sobre essa mudança, né? Porque é o que eu estava falando anteriormente, né? A sua configuração mental, ela começa a se modificar. Então, o seu grau de hormônios, ele também começa a modificar. Em cima dessa modificação, a nomenclatura nova do ser, ela é totalmente diferente do que a gente conhecia há tempos atrás.
Então, né, e todos nós sabemos, nenhum de nós estamos na Terra por mera situação. A Terra ela é para alguns escola, para outros hospitais, para alguns prisões, e para alguns ela é tudo isso em uma só situação. Sendo ela hospital, eu trago minhas dores, eu trago as minhas mágoas, eu trago as minhas mazelas pretéritas. Então, tudo também acoplado no que eu sou, dentro da minha mente, dentro do meu espírito, refletindo no meu perispírito e também no meu corpo. Então, essas patologias, às vezes, ela é sim, Weber, exacerbada, né? E às vezes acontece de você conseguir até dominar, controlar, sanar uma obsessão, mas a patologia que foi desperta por ela ser contínua. É por isso, gente, quando a gente está num estado de controle, né? Quando a gente está num estado de controle, quando a gente está passando por um tratamento espiritual, como a gente gosta de dizer, nunca, nunca abandone os tratamentos materiais. Terapia, se for necessário o uso de um modelador, de um medicamento, continue seus tratamentos. Isso é importantíssimo. A gente não poderia terminar essa noite sem dizer isso. Os tratamentos espirituais são fundamentais, mas muitas das vezes, em quase todas, quando preciso um tratamento psicológico sério, faça. Quando é preciso um modelador como uma medicação, também faça. Velho, tem alguma pergunta? Tem alguma coisa? Eu estava agora me lembrando, estou vendo aqui o chat. Temos. Eu estou segurando elas para nos últimos 15 minutos a gente conseguir trabalhá-las, tá certo? Uhum. Tu falasse, Gil, dessa continuidade, né, dessa patologia ocasionada por uma obsessão, né, mais severa, claro. E aí tem uma edição da Revista Espírita de 1864, né, de fevereiro, que Kardec recebe, né, um relato de uma jovem de 15 anos que ela já era tida como... E agora deixa eu lembrar o nome. Na linguagem utilizada no passado, era louca, né? Já tinham ela como louca, né? E aí eu esqueci o nomezinho da palavra que eles utilizavam, né? Não, era louca não, desculpa, era epiléptica. Já achavam que ela... Exatamente. Só que aí, dentro dos estudos, né, que eles fizeram, né, e da maneira como eles se disponibilizaram a ir conhecer a garota, perceberam que, na verdade, ela passava por um quadro severo de obsessão. E aí eles conseguiram, né, através de um tratamento espiritual, conduzir esse espírito, né, para uma outra esfera, e a jovem passou a viver a sua vida com mais tranquilidade. Parou de ter as suas crises convulsivas, que ela tinha toda a tarde, às 5 horas da tarde, exatamente, ela tinha suas crises convulsivas. Só que, mesmo o espírito se distanciando dela e ela parando de ter as crises, o número de crises que ela teve foi tão excessivo que ela ficou com sequelas. Então, as sequelas que antes não existiam, né, porque ela tinha o perfeito funcionamento do seu quadro neuronal, deixou de funcionar perfeitamente por causa dessa obsessão que estava acontecendo de maneira mais severa, né? Então, é só reforçando, né, o que você está trazendo, que sim é possível. Então, a gente tem que ter todo cuidado na hora de lidar com isso, porque além da gente estar falando de um espírito que está precisando de ajuda e de um espírito encarnado que também está precisando de ajuda, a gente está falando também da continuidade desse espírito encarnado no processo de evolução dele, né? Então, e do prejuízo maior que aquele espírito que está exercendo a influência pode sofrer, né? Que aí eu lembro do que o Evangelho traz, falando que, na verdade, é um trecho de prece, né? Falando que, pedindo a Deus, né, a orientação para aquele espírito que está cometendo aquele mal, porque, na verdade, ali o que ele mais está fazendo é cometer um mal maior a ele mesmo, né? Então, é importante a gente ter esses cuidados e tratar com carinho a todos que estão envolvidos no processo obsessivo, né? É interessante o que você falou, velho, porque assim, né? A gente já tem um pouquinho de tempo dentro da casa espírita. E a gente já pôde observar pessoas que a gente, como médium, que trabalha na desobsessão,
notamos que o quadro estava sanado, né? Que aquele espírito realmente chegou a um patamar de perdão, né? De entendimento e construir, começar essa galgada para o perdão. Mas a pessoa a qual estava sofrendo essa influência, ela se encontrava em uma situação tão simbiótica, né? Em tão simbiose com esse quadro obsessivo, que ele afastou-se, mas que ela continuou nas sensações, que ela continuou permanecendo no quadro, ou seja, a configuração mental daquela criatura, a configuração hormonal daquela criatura ficou tão presa naqueles sentimentos que ela não conseguia modificar. E aí a gente precisou realmente, e não em uma sessão, mas em uma conversa à parte, dizer, olha, o seu tratamento agora, ele tem que ser físico, né? Você precisa auxiliar os seus hormônios, né, mentais a trabalhar de outra maneira. E graças a Deus essa criatura ela atendeu, né, a esse pedido e foi, né, enfrentar, porque também era um dos medos dela. E após terapia, e após uma reconstituição através dos modeladores, das medicações, ela conseguiu realmente mudar, né? Ela conseguiu ser o ser humano a qual ela veio ser aqui na Terra. Então isso é bem interessante. Conseguiu se estabilizar, né? Estabilizar essa harmonia perispiritual, material e espiritual, né? Ô Weber, que é uma coisa importantíssima, né? Vamos para os tipos de obsessão, né? Vamos embora. Porque dá muito pano para manga, né? Dos tipos de obsessão, né? A gente tem de encarnado para encarnado. Pronto, né? Gil. Aí, antes que a gente entre aí nesse processo, né? A gente teve um questionamento de Gabi, tá? Já que a gente já vai entrar nesse processo, eu vou trazer aqui o questionamento. E Gabi, antes de tudo, não existe pergunta tola, tá certo? Que ela achou que a pergunta dela foi tola. Não. Quanto mais a gente acha que sabe de alguma coisa, pode ter certeza que mais a gente precisa estudar, tá certo? Então, a pergunta dela é a seguinte: a obsessão de encarnado para encarnado segue influência desses obsessores? E aí, Gil, a gente teve um outro questionamento, tá? De Erasmo, e aí eu vou colocar o questionamento aqui na tela. Acho que tu já deve estar vendo aí. Erasmo traz como tratamos a obsessão de encarnado para encarnado. Pronto, então, juntamos esses dois questionamentos, né? Gabi trazendo essa obsessão de encarnado para encarnado com a influência daqueles terceiros, né? E a contribuição de Erasmo em como conduzir isso, né? O que é a obsessão do encarnado para o encarnado? Né? É uma obsessão onde eu começo a entrar na tua vida, a me meter na tua vida, né? Por amar você demais como um amigo, por amar você demais como um pai, por não me afinizar com você, por achar que você é metido, por achar que você... Eu acho algo de você, não concordo e eu quero mudar a tua vida. Eu quero te tornar um ser aceitável para a minha vida, para que eu possa conviver com você, ou você conviver comigo, então eu vou lhe colocar aos meus moldes. Né? Seus parâmetros, né, Gil? Os meus parâmetros. Vou lhe colocar na minha medida, vou lhe pesar, lhe medir e vou lhe colocar no que eu acho que deve ser o Weber, que deve ser a Gabi, o que deve ser o Erasmo. E aí começa um processo de obsessão de encarnado para encarnado. Começa as perseguições. Isso é comum no trabalho, na escola, na rua, dentro de casa, né? Onde a gente não pode confundir, gente, aqui, porque já me veio aqui, já me mandaram aqui o flash, né? A gente não pode confundir com educação. Essa é a intuição, Gil. Educação dos pais para os filhos, né? A gente não pode confundir com esse processo. Nossos filhos são crianças e precisam da nossa orientação enquanto adultos pensantes. Porém, a gente precisa respeitar e identificar os filhos que temos, né? E temos essa responsabilidade, né, Gil? E temos essa responsabilidade. Isso é uma responsabilidade nova. Fechada aí essa ideia, vamos lá. Então você começa a se meter na vida do outro ao ponto de querer influenciá-lo nas escolhas.
cara vai comprar uma camisa e você diz, horrível, né? Para que você está usando isso aí? Não fica bem em você. Esse corte de cabelo não tem nada a ver, corte assim, corte assado. Você começa, gente, a ser o chato, né? Ser o chato na vida do outro. Se tem espírito influenciando, Gabi, com certeza. Nem que seja para dar boas risadas, né? Nem que seja para dar boas risadas. Porque é um processo que alimenta energias. Porque à medida que você, com suas atitudes, com seu julgamento, com a sua vontade de me encaixar dentro da sua caixa, dentro do seu quadrado, me chateia, enquanto humano, ora começa com uma chateação, uma revolta, e aí eu começo a pensar. Então a gente começa a alimentar um circuito de energias necessária aos nossos irmãos menos esclarecidos. É como o vício da bebida, do álcool. É como o vício do cigarro, de qualquer outra droga. Se eu pratico, mesmo que eu pratique só comigo sozinho, eu nunca estou só. Né? Então, na hora da maledicência, na hora da fofoca, eu nunca estou só. Na hora que eu quero puxar o tapete de alguém, aquelas ideias, lembra que a gente falou? As influências, os pensamentos vai estar constantemente correndo ali. Os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Às vezes chega a nos dominar. Então, em cima disso aí, é possível sim, Gabi. Como é que a gente vai fazer isso, Erasmo? Olha, o Cristo, nosso maior exemplo, ele foi muito sincero quando ele disse que a gente devia amar os nossos inimigos. Mas ele foi mais sincero ainda quando ele disse que a gente não devia conviver. Amar o inimigo é não desejar-lhe o mal, mas você não vai ter pelo inimigo, a mesma simpatia, confiança que você tem pelo um amigo. Se a sua relação com alguém é tóxica, se a sua relação com alguém é deprimente, se a sua relação com alguém não lhe faz bem, afasta-te dessa criatura. Dar para ela respeito, consideração, não deseja mal, mas não convive com aquele que te faz mal, porque senão você está sendo conivente com a sua destruição. É simples assim. Eu não posso viver em um ambiente que pessoas são radioativas, né? Nocivas. Se aquilo me faz mal, eu já tenho consciência disso, te afasta. Ah, mas não dá. Exatamente. Te afasta o máximo que der. Não dá para se afastar, não dá para cortar a relação. Isso passa muito por esse autoconhecimento, né, Gil? Essa busca de poder realmente analisar o que a gente está fazendo, né? O que a gente está experienciando e o que as pessoas que estão ao nosso entorno estão proporcionando para a gente, né? Então, o que você está trazendo é importantíssimo, não só dentro das relações que eu estou conseguindo enxergar que está me fazendo mal, mas nas relações também que me fazem o bem. Tá? Então, eu preciso potencializar o que aquilo está construindo de benéfico, né? E aí, quando você fala da questão dos pensamentos, a gente se remete lá à Gênesis, né? Quando ele fala no capítulo 14, no item 15, dizendo que os fluidos, eles são veículo do pensamento, né? Então, a gente está a todo momento emanando fluidos, né? E que esses fluidos, eles estão espessos na atmosfera, né? Com certeza. Quem é que vai captar aquilo? Quem é que vai conseguir sintonizar aquilo? Isso aí, gente, não é algo que é ferramenta de estudo apenas da doutrina espírita, não, tá? Religiosamente falando, a gente traz que a doutrina espírita é quem se debruça nesse cunho científico para poder explicar as nossas relações. Mas a gente tem a própria ciência mais tradicional, através da física, nos mostrando que nós somos energia, que a gente está a todo momento emanando energia, né? Então, juntando Lé com Cré, a gente consegue estabelecer uma informação mais precisa, né? Então é isso, gente. Essa obsessão é em cima disso aí, né? De encarnado para encarnado, né? É o cri-cri, né? Aquela pessoa que está ali às 24 horas do dia te vigiando, te colocando cuidado para você não ser o cri-cri, né? Uma coisa é você estar orientando a pessoa, outra coisa é você estar querendo guiar a vida daquela pessoa. Tirar dela um direito divino,
sagrado, né? Que é de conduzir sua vida da maneira que quer. Obviamente, se diante de você tem uma pessoa exagerando, principalmente exagerando nas atitudes malévolas, né? nas atitudes não menos sociáveis, né? É bom, né? Enquanto amigo, enquanto pessoa que gosta, você dá o alerta. Mas aí querer mudar a vida do outro não é permitido. Isso não é legal. Isso se torna a obsessão de encarnado para encarnado. E você trouxe uma outra questão interessante aí já nessa fala, né? De quando você vai dar a sugestão. Essa sugestão visando melhorar, né, a conduta da pessoa. E isso já traz uma outra perspectiva em relação ao processo obsessivo, né? Quando você chega para uma pessoa que está sofrendo, né, de uma obsessão mais severa, é muito mais difícil você conseguir acessá-la. Isso. Justamente porque o espírito que está mais próximo dela vai fazer, e isso de maneira muito mais fácil, por ter um controle maior psíquico dela, se afastar de você, porque entende que você pode trazer um entendimento maior para ela da condição em que ela se encontra, né? E aí, essa fascinação dela, né, essas telas mentais, vai fazendo com que ela se afaste dessas pessoas que possivelmente tirariam ela dessa condição. Bem como ela fica muito mais rígida para receber conselhos, entendendo, né, a pessoa naquele momento que não necessita delas, né? A gente tem umas contribuições aqui, Gil, de Priscila. Sim, Priscila traz que, às vezes, né, esse ambiente vai estar até dentro da nossa própria casa. E isso é muito delicado, né, ela traz. Mas necessário fazer sempre o exercício de como me proteger diante das atitudes alheias, né? É por isso que eu disse, Pri, se não dá para se afastar, se afasta o máximo que puder. Né? Deixa por isso menos, né? Dificultoso, né, Gil? Quando eu trouxe a construção dessa frase, foi exatamente pensando no ambiente familiar, onde eu não posso destituir. Dentro do ambiente familiar está, sim, maior laboratório para a nossa evolução, para o nosso crescimento, mas que muitas das vezes é o ambiente mais nocivo que eu tenho. Então eu vou me conduzir de tal maneira que eu possa respeitar as pessoas pelo qual eu convivo ali, que eu possa respeitar a opinião dos mesmos, que eu não desejo mal para eles, mas também me prevenir da maldade que pode vir por eles. Né? Maldade que às vezes pode ser até bem intencionada, mas está me causando angústia, está me causando medo, está me causando dor. Então eu tenho que me poupar. Então, se não dá para se afastar, se afasta o máximo que você puder. Né? A segunda das obsessões dos modelos é do desencarnado para o desencarnado. Acontece muito, muito mais do que imaginamos. Demais. Muito mais. As obras mostram muito isso, né, Gil? É o que eu ia falar. Organizações dos umbrais, né? Joguetes. Espíritos que são verdadeiros joguetes nas mãos daqueles espíritos superiores em inteligência. Superiores em inteligência. Na obra Sexo e Obsessão, Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, a gente tem uma narrativa dessa situação. Em um dos momentos lá, o espírito ele descreve que é colocado nele como cabrechos, né, arreios que se colocam em cavalo, para que ele possa seguir a vontade daqueles ao qual o domina. No famoso livro e filme Nosso Lar, André Luiz mostra essa situação. Zombarias, gritos, chamado de suicida, simplesmente para o ver apavorado. Né? E esse pavor alimentava uma legião de espíritos que, digamos assim, viviam atrás desse modelo de energia. Né? A energia da dor, do pavor, e por assim vai os caminhos. Existe muito, mas muito espírito desencarnado que continua sofrendo na mão de seus algozes, nas mãos de seus perseguidores. Até o momento verdadeiramente escravizados, né, Gil? Escravizados. Até o momento que, por bondade divina, esse processo ele tem que ser interrompido. Ele precisa ser interrompido. E sobre interrupção em obsessão, eu quero falar mais à frente. Né? Eu quero deixar mais a fundo, porque a gente tem uma fala bem legal sobre isso aí. Né? Ô Gil, a gente tem uma participação aqui de Flávia,
né, ela Sim. traz um questionamento, né, perguntando se com o autoconhecimento, né, se a pessoa tem essa capacidade de autoanalisar-se, né, se é fácil detectar a influência. Acredito que sim, né? Conhece a ti mesmo tem um valor muito poderoso no plano na qual a gente está vivendo, né? Se eu me conheço, Flávia, se eu entendo quem eu sou, né? Obviamente, qualquer sugestão que venha de fora fica mais fácil. E outra coisa, eu já vou emendar o raciocínio de Flávia com o seguinte: espírito bom, guia, mentor, seja o nome que você queira dar, anjo da guarda, não vai te influenciar para tu estar malvadando, destruindo, pentelhando a vida dos outros. Se esse tipo de pensamento passa por tua cabeça, vingativo, não pensa duas vezes, não é o teu protetor, não é o teu guia, não é o espírito que gosta de você, não é. Porque quem te quer bem, quer te ver fazendo bem. Então, Flávia, se eu tenho um autoconhecimento da minha personalidade, se eu sei como é que eu reajo diante de uma situação difícil, e de uma hora para outra, um pensamento muito incomum da minha reação natural, um pensamento muito distanciado da maneira que eu haja, vem na minha cabeça, obviamente. E agora me vê outra coisa, tu Flash. Estou eu todo preparado, animado, né? Retomamos, vamos para a campanha do quilo, tem evangelização, e me bate uma canseira, uma preguiça. Hoje eu mereço ficar em casa, na quarta também, na quinta. Ora, se eu sou um espírito disposto ao trabalho, e toda vez que tem um trabalho para fazer, sendo ele voluntário, eu me sinto indisposto, eu me sinto fraco, é bom você estar atento sobre isso aí. Aí é o valor de você saber quem você é. E cada vez mais você se descobrir. Né? Porque você vai poder, opa, isso não é meu, não sou eu que penso assim. Eu, particularmente, eu sofro muito por esses pensamentos assim. E tem hora que eu digo, meu amigo, eu posso ter tido esses pensamentos, eu posso ter realizado essas práticas, mas não mais hoje. Agora eu sou Gilmar. Hoje eu vou na tora, né, Gil? Assim. Hoje eu vou assim. Entendeu? Porque não vai deixar de vir. Lembremos, a obsessão ela pode vir de algozes ou de comparsas, amigos, xará, seu brother de outrora, que você junta ali, desenvolvia aquele planozinho. Ele está com saudade de você. Ele está com saudade dos planos que você executava. Então ele vai se aproximar de você. Então é bom a gente se ligar nisso aí. Né? De encarnado para desencarnado. É possível o encarnado, nós que estamos aqui ocupando ainda esse corpo, essa vestimenta de carne, obsediar um desencarnado? E como é possível, Weber? E como é possível? Nós que trabalhamos na desobsessão, né? Um trabalho mediúnico voltado a esse esclarecimento, a esse atendimento fraterno e medicamentoso, quantas vezes a gente ouve, mas eu não consigo ter paz. Ela chora todos os dias. Ele reclama porque... Me chama, né? Me chama, ele me chama. Ela ainda reclama porque eu não deixei a casa no nome dela. Né? Enfim. Veja o que está lá no Evangelho. Né? Entre as morais estranhas, naquele capítulo de morais estranhas, por ali. Deixai os mortos. Eu acho que eu errei até o coisa, não é isso não. Mas a frase é o seguinte: deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Isso é muito confuso na cabeça de quem lê isso a primeira vez. Você precisa ler, reler o trecho todo para poder entender. Uma vez que eu desencarne, deixa que os assistentes espirituais, né, que às vezes pode ser até parentes nossos, vai cuidar daquele desencarnado. Né? Chora a tua saudade, faz as tuas homenagens, mas deixa ele seguir. Entende aquele segmento. Às vezes, velho, a gente está aqui pedindo para o nosso vozinho descer aqui a terra e me ajudar com aquela prova que eu vou fazer, me ajudar com aquele namoro que eu quero terminar, me ajudar com aquela doença. E o coitado está lá ainda no hospital espiritual, porque desencarnou de uma mazela muito profunda. Ou ele ainda está num estado tão conflitante que ele não sabe nem que desencarnou. E eu estou chamando, vem me ajudar, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E essa energia chega muito facilmente a eles, né, Gil?
E Mais uma vez conturba. lembrando do que a Gênese traz, né? Que o fluido, ele é o veículo do pensamento, né? Então, a partir do momento que a gente entra nessa faixa, a gente está mandando diretamente esse fluido para quem está sendo direcionado, né? Com Seja ele encarnado ou certeza. desencarnado. Né? E eu estou lá perturbando uma pessoa que poderia estar num processo de recuperação. Quem sabe 5, 6 anos, 10 anos ou um ano depois que ele tivesse reabilitado, ele poderia realmente estar sendo um guia para mim, né? Uma pessoa que poderia vir me ajudar. Mas naquele processo ali, você está ali. Então, muito cuidado, gente. Vamos respeitar os nossos desencarnados. Vamos chorar as nossas saudades. Vamos fazer as nossas homenagens. Mas vamos também se colocar no lugar daquela criatura. Será que está sendo salutado todos os dias essa minha angústia, esses pensamentos? Porque em vez de eu pensar como será que está, ou emana algo bom, Deus a ilumine, o abençoe, o traga felicidade, que ele volte a sorrir o quanto antes, que ele volte a ter a percepção de quem seja o quanto antes. O saudosismo, Gil, é uma coisa maravilhosa, né? Eu, particularmente, sou muito adepto a isso, né? Mas eu sempre tento me policiar, Gil, sabe? Para que essa energia, ela não chegue de uma maneira que perturbe, mas que ela chegue de uma maneira que traga gratidão, sabe? Aquele sentimento de gratidão pelos belíssimos momentos vivenciados, né? Pela oportunidade da vivência terrena que nós tivemos e que possivelmente vamos ter, né? No período de encontro apenas espiritual. Né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente ter esse cuidado, essa delicadeza maior de vigiar os nossos fluidos, né? Vigiá-los. Com certeza. Para que eles auxiliem, né? E a gente também tem um modelo de obsessão que é do desencarnado para o encarnado. Essa é a mais comum. Essa é a que mais lota, comum, né, digamos assim. Né? Essa é a que lota as casas, né? É a que lota dentro as casas do movimento, né, claro. Essa é o que lota as casas espíritas, né? Essa obsessão que ela pode vir por N fatores, desde o amor, né? Quantas das vezes a gente escuta aquele relato sofrido, chorado, daquele que diz, mas eu a amo muito. Eu amo demais esse neto, eu amo demais esse filho, essa filha. Eu não queria vê-lo sofrendo, eu não queria ver. É por amor que eu estou próximo dele. Ele não entende isso? Não entende. E aí, né, o bom mediador que está ali, né, nessa situação, ele vai dizer, olha, você o ama, mas está na hora de você e dele se desenvolver de outra maneira, né? Se reaproxime. Porque tem que ter carinho, né? Quando se trabalha dentro de um processo, né, terapêutico de desobsessão, dentro de um processo medicamentoso de desobsessão, tem que ter muito carinho, tem que ter muito amor. E aí eu me lembro, né, e vou trazer para essa fala da gente, antes que a gente parta para o outro modelo, de algo que está na biografia do Dr. Bezerra de Menezes, no livro de biografia do Dr. Bezerra de Menezes. Em um dos momentos, né, na casa espírita trabalhando, um determinado irmão desencarnado dava sua comunicação. E ele era um espírito voraz, né? Perseguidor, muito revoltado, com muita dor, em cima da sua vítima. Né? E os facilitadores, ali, os mediadores, né? Os doutrinadores, como alguns termos agora, ainda gosto de usar, já tinham feito um rodízio, né? Para conversar com esse irmão, porque realmente o negócio estava feio. Né? A perseguição estava voraz. E muitos. E chegou a vez de Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra de Menezes conversava, falava, né? E chegou um momento que esse espírito ele não suportou mais e cedeu. Né? E em lágrimas ele disse o seguinte, bom velhinhos das barbas brancas, não são tuas palavras que me convencem, mas sim o que sai do teu coração que me convence. Então vamos entender, né? Dentro de um processo de uma obsessão, onde o desencarnado está à minha procura, eu tenho que entender, velho, por que ele chegou até mim. E somente eu posso fazer essa avaliação mais profunda, né?
nesse processo simples, né, sobre a influência, está me causando mal, eu vou começar a parar. Primeiro eu tenho que aceitar, né, que é muito difícil para algumas pessoas, aceitar que você está sofrendo influência. Né? Depois que eu aceito, eu tenho que parar e começar a me questionar minhas atitudes, meus pensamentos, meus conteúdos, minhas reações em cima das provas que me vêm, em cima das expiações que me chegam. E aí eu começo a enxergar. E depois, velho, eu preciso ter um diálogo maduro com esse irmão. Olha, meu irmão, errei, né, com você. Ou eu ainda trago o vestígio dessa mazela, mas eu estou aqui tentando ser uma nova pessoa. Em cima desse diálogo, colocar, estabelecer os seus parâmetros. Além de estabelecer seus parâmetros, vamos também convencê-lo. E como é que eu convenço um desencarnado? É através das atitudes. É através da minha mudança de hábito. É através do meu esforço para mudar os meus pensamentos e mudar as minhas atitudes. Ora, e isso vai estar aqui, né, Gil? Na tela mental. Na tela mental. Isso eu vou conseguir muitas das vezes primeiro praticar e depois conseguir pensar. E tem pessoas que conseguem realmente fechar aí, chave, fechadura, e não só pensa diferente, como parte para agir diferente. É isso aí que você convence aquele outro. É nesse daí que você começa a mudar seu patamar vibratório e muitas das vezes afastar os espíritos. Muitas das vezes, inúmeras obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, eles narram que quando desce a determinadas... Nem falei tudo que eu queria. Quando desce a determinadas ondas umbralinas, né, como é que eles conseguem fazer com que aqueles espíritos nem percebam que eles estejam aí? Eles elevam o pensamento dele para o bem, para o amor, para a dignidade. E aí aqueles espíritos nem conseguem percebê-los que eles estão ali. Mas vamos lá, gente. O relógio é terrível, né? Já estão aqui apontando para a gente. A gente está 1 minuto das 21, né? Mas... a autoobsessão, né? Que eu não poderia sair daqui sem falar com ela. Um processo pelo qual a gente se obsedia, colocamos o rótulo na gente e não deixamos que ninguém tire esse rótulo da gente. Sou terrível, sou malévolo. Ele começa muitas das vezes com um sentimento de culpa, o remorso, que até então é produtivo. Quando eu me sinto culpado, quando eu me sinto remoçado, eu consigo muitas das vezes retirar mazelas ou reconhecer mazelas que até então estavam obscuras para mim. Mas aí ficar preso nesse sentimento de culpa, né, nesse sentimento de dor, e simplesmente esse sentimento não nos leva a nada. Uma vez que você... Gera um martírio, né, Gil? Gera um martírio. Descobriu tua mazela, como é que eu vou fazer para me livrar? Né? Então, para fechar o nosso raciocínio, infelizmente, né, mas eu vou trazer o seguinte, gente. Obsessão é uma via dupla. Nenhum espírito se aproxima de você se você não der guarida para ele. Seus pensamentos, suas atitudes, seu olhar. E pode estar nos pequenos gestos como nos grandes. Né? Então, se você vai à casa espírita pensando que vai tirar o obsessor e tudo melhorou, não. Ele pode ser muitas das vezes convencido e se afastar de perto de você. Se você não muda suas atitudes, outros virão. Pronto, Gil. Você está trazendo uma coisa que vai estar casando com a pergunta que a gente recebeu no Insta, né? Foi pelo perfil Carioca Espírita. E aí vocês me permitem, tá certo? E obrigado pelo questionamento. A pergunta é a seguinte: como fazer para afastar um obsessor? E aí é o outro questionamento que traz logo em seguida seria evangelho no lar? Também. Evangelho no lar também. Mas atitudes evangélicas no lar e fora dele, muito mais. Né? E eu não estou dando isso exemplo como arrasta, receita, né, não. O exemplo arrasta. Eu estou dando isso como uma das maiores colocações que a gente pode dizer aqui, né? Com certeza, compreender que eu faço parte desse processo obsessivo, também faço parte do processo de cura, de melhoramento meu e desse espírito que se afiniza comigo, é importantíssimo.
E só existe uma lei e um remédio para tudo isso: amor. Todo o processo de obsessão que nos diga o livro E a Vida Continua, do grande André Luiz, narrado pelo André Luiz, só o amor nos liberta. É por isso que dentro do lar, é por isso que aqueles chefes tão próximos, é por isso que aqueles que eu convivo na rua, né, que foram os meus vizinhos, que são os meus vizinhos, são as pessoas com as quais eu estou mais ligada. Ali pode estar o gozes do passado. Ali pode estar irmãos a qual a gente levou a praticar o erro. E assim virou nosso comparsa. E agora eu o abandonei. Né? Eu despertei, eu vim para um processo reencarnatório, eu construí família, eu estou vivendo uma vida alegre, porque felicidade não é desse plano ainda, e isso está incomodando ele. Então ele vem, ora, tu era o mesmo, e, enfim, o que é que estás fazendo aí? Vem embora para cá. Então, eu lhe conheço de verdade, né, Gil? Eu lhe conheço de verdade. Então, gente, vamos ter mais simpatia, vamos ter mais amor. Não é com o processo obsessivo, não é com o processo que está causando dor. Eu não vou me permitir me machucar, né? Porque a gente não chegou a falar nela, velho, claramente sobre a subjugação. Mais à frente, quem sabe, a gente pode fazer até um estudo para falar só sobre ela, né? O que é a subjugação? É quando você ou eu deixamos de pensar sozinho e somos tão influenciados por aqueles espíritos que estão nos governando que muitas das vezes as nossas atitudes mudam. Aí vem uma pergunta que me fizeram, não pela internet. Então, um processo de depressão é uma subjugação? Nem todo processo de subjugação é obsessão. Né? Mas toda obsessão ela pode levar. Dá para ver aí a relativa situação. Né? Principalmente então, porque quando a gente traz o entendimento de que a subjugação ela causa uma exposição. E aí a gente pode até trazer uma exposição de desvalorização da pessoa, né? Então a pessoa começa a ser exposta, né, no dia a dia. Né? É uma configuração neurohormonal, neuroquímica. Sim, você tem a modulação realmente do seu corpo. Então você deixa de ter prazeres naquilo que trazia prazer e começa a perder a sua vontade. E aí vai outra fala, né, que nos levaria a puxar outros assuntos, mas eu vou provocar vocês, eu vou deixar que vocês estudem. Muitas das vezes a subjugação era utilizada através dos ovoides, né? Um termo que está muito esquecido dentro dos estudos espiritistas, mas que são reais. Exatamente. Espíritos que perderam a sua forma, que são utilizados pelos nossos irmãos, né, mais inteligente do mundo maior, porque existe uma tecnologia ímpar quando se fala de obsessão. Aparelhos, maquinários, modelos de ligação mental, existe uma gama de situação. Mas tudo isso é vencido através do amor, da consciência. Voltamos ao exemplo da pergunta de Flávia. Se eu me autoconheço, se eu começo esse processo de autoconhecimento, de autoaceitação, eu começo também o processo de autocura. Porque eu vou começar a entender que acordar de mau humor não me faz bem. Que em vez de trazer meu anjo da guarda para perto de mim, vai trazer outro mal-humorado. E aí vai ter uma tempestade de mau humor naquele dia. Né? Com certeza. Então, nessa configuração, né, de obsessão e obsessor e obsidiado, vítima e algoz, nada melhor do que entender quem somos, aceitar, pedir desculpas, pedir perdão, mudar as nossas atitudes e trazer mais amor. Evangelho no lar muda o clima da casa, né? Modifica tudo, modifica teus pensamentos, está sendo abastecido das palavras do Cristo, trazida por outros espíritos tão bons. Boa música, coloca mais natureza dentro da tua casa, né? Abre espaço para o sol, né? Se aquela pessoa, você não gosta de dar bom dia a ela, é um exercício. Bom dia, bom dia, bom dia, né? Exercita o bem dentro de ti. Dessa maneira, isso influencia, né, Gil? Você vai estar se curando e ajudando o outro também a curar. Inúmeros obsessores fazem. Eu tenho notado que ela está diferente. Eu tenho notado que ele está diferente. E aí, para a gente que está mediando a conversa, a gente diz, opa, então por que você também não procura essa diferença?
e por aí começa um processo. Gente, a hora tá chegando, não tá, Weber? Já chegou, né? 9h07. É porque a temática ela é muito boa, né, Gil? A gente vai, e, inclusive, né, acho que pelas próprias experiências que a gente tem dentro da casa, né, dentro do que a gente pode vivenciar, dos estudos que são realizados. Eu estava me lembrando muito, quando você trouxe a fala sobre ovoides, eu me lembrei muito do livro Diálogo com as Sombras, né, do Hermínio. E aí existe um capítulo que ele fala só sobre os ovoides, né, quando ele traz a ideia do monoideísmo, né, que é aquela ideia fixa no que eles acreditam que eles estão vivendo, né. Então, é importantíssimo a gente estudar e se aprofundar ainda mais, para além de poder se ajudar, poder ser também essa ponte que vai auxiliar o outro, né? Que ó, a gente tá, além de um processo de construção individual, a gente também precisa se perceber como um ser que está em construção e que possui responsabilidade coletiva, né? Então, a partir do momento que eu me entendo como indivíduo e você também, a gente se ajuda, né? Eu, para fazer essa fala da gente hoje, para fazer esse estudo, eu tô aqui cheio de livros, né? Eu adoro, né? Mas tem um livro bem interessante para quem está começando, né? É um livro de Richard Simonetti, né? Quem tem medo da obsessão. São poemazinhos, trechinhos, né? Citados, que é bem interessante. Gente, começa devagarinho. Para quem está chegando agora, começa devagarinho, vai entender esse processo. Procura o livro Obsessão e Desobsessão, dá uma lida, né? Porque ele é um livro muito bom, né? Mas tem o livro dos Espíritos, não abandona o livro dos Espíritos, não abandona o livro dos Médiuns, o próprio Evangelho, a Gênesis, né? Tu vai conversando, vai entendendo. Tem muito material bom na internet, muito material digno, né, de ser estudado, de ser revisto. Exatamente. Vai te apropriando, né, e entendendo que a obsessão ela é algo natural. Ela pode acontecer comigo, com o Weber, com todos nós, né? Ela está aí como prova, como expiação para aquele que sofre, mas ela também tem um antídoto, o amor. Já disse isso e reforço dizer, o amor, o entendimento, a compreensão. Weber Lúcia estava me dizendo aqui do lado que tem uma pessoa querendo saber de onde é a nossa instituição, mocidade, né? Nossa instituição. Sim. A responder já aqui, né? Centro Espírita Caminhando para Jesus, Campo Grande, Recife, Pernambuco, tá certo? Todos os Estamos sábados. Em momento de... todos os sábados, às 19h30, tá certo? Até às 21 horas, hoje a gente passou um pouco, né? E aí... Pedimos perdão, né? Da espiritualidade, Mas... se não fosse essa passada de horário, possivelmente você não teria feito essa pergunta e a gente não teria tido a oportunidade, né, de expressar a nossa gratidão e esse convite para que todos os sábados vocês preencham esse espaço que carinhosamente a gente prepara para vocês, tá certo? Então, lembre-se que vocês se beneficiam, a gente também, e toda essa gama de espíritos desencarnados que se aproveitam desse momento para poder evoluir também. Tá certo? Se vocês tiverem também maiores dificuldades, se tiverem também com algumas aflições, não hesitem em nos procurar. Manda um direct e aí quem tiver atento no momento vai lhe responder. E a gente vai ter o maior prazer de poder ajudar. Tá bom? Gil, foi uma maravilha. Muita informação. Eu sei que teriam muitas outras coisas que a gente gostaria de trazer. Muito. Mas aí fica para uma parte 2. Você bem disse que a gente precisa também se aprofundar aí nessas obsessões mais severas. E elas estão muito mais próximas do que a gente imagina, né? A gente só se atenta mais ao que é comum, né? Mas quem sabe não vem aí num próximo estudo, né? Não do próximo sábado, porque a gente já tem uma temática maravilhosa, viu, gente? Temos Sandra Albertini falando sobre as mulheres no cristianismo, tá? Então, não percam, compartilhem, porque vai ser maravilhoso, com mediação do nosso querido Erasmo Memória, que, como o próprio nome diz, ele dificilmente esquece. Então, vamos lá, né? Quem fez a pergunta foi o Eugênio, né, Gilmar? E aí é bom a gente trazer a participação dele, né? Ele diz que já frequentou o Caminhando para Jesus há muitos anos, né, atrás. E hoje ele está presidindo uma instituição no sertão da Paraíba, na cidade de Catolé do Rocha.
Tenho amigos Cara, de Catolé do Rocha, viu? Tenho amigos de Catolé do Rocha. olha que coisa maravilhosa. E aí a gente precisa dar mérito à tecnologia. Então vamos fazer uso dessa tecnologia maravilhosa que está permitindo essa oportunidade de estreitar os laços, né? Coisa que no passado Kardec sofreu muito, viu? Mas conseguiu ter um êxito a nível mundial. Então vamos lá, né? Vamos concluir, porque a gente já estourou o tempo. E aí, como eu fiz a prece inicial, né, Gil? Nada mais justo que você finalizar, né? Tá bom, tá certo. Vamos lá. Né? No livro Opinião Espírita, a mensagem Amor Onipotente. É natural que seja assim. O quadro à noite aparece, é natural que seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o exemplo das estrelas. É natural que seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. Jesus, com essa mensagem maravilhosa, muitas das vezes, Senhor, achamos que um processo obsessivo nos leva às mais escuras noites das nossas vidas. Nos sentimos perdidos, sofridos, doídos. Mas muitas das vezes, Senhor, depois desse processo, um sol tão maravilhoso brilha. É tido o momento de perdão. Aquele espírito que me perseguia, o que eu fazia de vítima, vira um irmão. Seguimos unidos, próximos. Construímos pontes de amor e de luz. Somos fortes, agora, para amar, para cuidar. Para cuidar de outros sofredores. Para cuidar de outros que apelam a Deus e a Jesus, a conciliação e o amor. Obrigado por essa noite maravilhosa, que alcançou até o sertão. Jesus nos abençoa. Todos nós somos irmãos e irmãs. Estamos aqui em um só propósito. Crescermos, evoluirmos, sermos seres melhores. E quando assim formos, podemos te olhar face a face e te agradecer a mão amiga, o abraço fraterno e o olhar de pastor que nunca nos abandonou. Obrigado à mocidade, ao Caminhando para Jesus. Obrigado aos meus irmãos e irmãs que nos acompanhou até esse momento. Saúde e paz para todos. Muita luz, muita luz, muita luz. Que assim seja. E assim será, né? Gente, foi maravilhoso, tá certo? Um beijo no coração de vocês. E aí a gente fica muito feliz, né, de conseguir ultrapassar as barreiras do nosso querido Pernambuco, né, Gil? E Isso. atingir aí os nossos irmãos de outros estados, né? Então, fiquem na paz, tá certo? Estamos aqui disponíveis para vocês, qualquer coisa, corram até nós, tá bom? Então, lembrem-se de chegar no horário certo, né? Às 19h30, todos os sábados, né? Que a gente está tendo alguns atrasos e isso é importante. E lembre-se, pelo amor de Deus, de seguir o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos de todas as lives que nós fizemos anteriormente. Então, dê o seu joinha, clique em curtir, compartilha com um amigo, compartilha com a família e faz com que a informação do Cristo ela chegue nos 4 cantos do nosso país, quiçá do mundo. Fiquem com Deus, abraço e Gil, foi uma satisfação, viu? Obrigadão, meu irmão. Valeu. Paz para todos, saúde, né? Lavem as mãos, usem máscara, evitem aglomeração, gente. O vírus tá matando. Abraço. Fui!